Como decidir em qual ação investir? Quais são os critérios que a gente tem que levar em consideração para escolher as melhores ações, as ações que vão se valorizar mais, as ações mais seguras, as ações que vão pagar os melhores dividendos? O que a gente tem que olhar nessas ações para trazer elas para a carteira e não trazer empresas ruins? Senhoras e senhores, é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Na verdade, é sobre isso e sobre mais do que isso, porque nós chegamos em mais um episódio do Eduardo Responde. Esse vídeo de todo domingo, onde eu trago aqui uma, duas, às vezes até três perguntas que vocês deixam aqui nos comentários dos vídeos ou na minha caixinha de perguntas lá no Instagram, beleza? E hoje eu vou responder essa pergunta que foi exatamente, ó: Edu, como que você decide em qual ação investir? Tem algum critério específico? Vou falar um pouco sobre isso, mas antes eu vou responder uma outra pergunta também muito interessante. Me perguntaram aqui: Edu, os investimentos que você faz, dá para começar com R$ 500? Pessoal, isso é muito sério, é muito importante a gente falar, porque eu tenho percebido, eu tô na internet desde 2019, então já tem tempo, e as pessoas vão mandando perguntas, as pessoas vão tirando dúvidas, e eu comecei a perceber logo cedo, logo que eu comecei aqui, que as pessoas acham que precisa ter muito dinheiro para começar a investir. A maioria das pessoas nem sabe que você pode comprar, por exemplo, uma cota de um fundo imobiliário que custa R$ 10, ou você pode comprar uma ação que custa R$ 5 ou que custe R$ 50. As pessoas acham que você precisa ter 1.000, 2.000, 10.000, R$ 20.000 para investir, e isso não é uma verdade. É verdade que você fazer um único investimento uma única vez de 10, 50 ou R$ 100 não vai mudar absolutamente nada na sua vida, mas se você começar, mesmo que seja com pouco, e repetir esse processo todos os meses, ou seja, todos os meses você investir um pouquinho, no longo prazo você vai construir um baita patrimônio. Então, as pessoas, elas menosprezam esse poder dos juros compostos e do tempo. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas eu vou repetir porque é importante. Você já imaginou o que acontece se você ficar sem pagar a fatura do seu cartão de crédito? Imagina que sua fatura tenha vindo R$ 100 e você esqueceu de pagar, e esqueceu de pagar no outro mês. Você já pensou o tamanho dessa dívida daqui a 10 anos? Ela vai ficar uma dívida monstruosa. Por quê? Porque os juros compostos trabalhando contra você. A mesma coisa, só que trabalhando ao seu favor, acontece nos investimentos. Investir R$ 100 por mês vai construir um baita patrimônio. Ah, Edu, mas não é o patrimônio que eu preciso para viver de renda. Você investiu R$ 100 por mês. Só que também, olha, eu já conheci pessoas que eu conversei e falei: olha, quanto que você precisa de dinheiro para não trabalhar, para ter a sua independência financeira? A pessoa tinha uma vida simples. Ele falou assim: olha, se eu tivesse uma renda passiva de R$ 3.000 por mês, eu não precisava trabalhar, porque com R$ 3.000 eu pago as minhas contas e ainda sobra um dinheirinho. É mais do que eu ganho no meu salário. Pô, para você ter uma renda passiva de R$ 3.000, se você tiver construído um patrimônio de 300 mil, você vai conseguir isso numa carteira de ações e fundos imobiliários. Então, muito cuidado com essas ideias erradas que a maioria das pessoas tem. E hoje, olha só, os principais investimentos, ou seja, os investimentos que vão colocar dinheiro no seu bolso: ações, fundos imobiliários, Estados Unidos e Bitcoin. São esses quatro. Nesses quatro investimentos, você pode começar a investir qualquer dinheiro. Por exemplo, se a pessoa que perguntou, dá para começar com R$ 500? Meu Deus, dá! Você consegue montar até a sua carteira já completa com R$ 500. Agora imagina R$ 500 todos os meses pelos próximos 10 anos, reinvestindo os dividendos, o crescimento exponencial, o patrimônio que você vai ter construído. E o melhor, talvez hoje, R$ 500 é o máximo que você consiga investir. Talvez no mês que vem você nem consiga investir 500, consiga investir 400, depois no outro mês 500, depois 550, depois 300, e vai nesse sobe e desce, mas é uma tendência natural da nossa vida que a gente vá aumentando a nossa renda, que a gente consiga subir de cargo no nosso trabalho, consiga um aumento de salário, sai dessa empresa e vai para uma outra para ganhar mais. Então você vai começar investindo R$ 500, você não vai investir R$ 500 a vida inteira. É muito provável que você tenha mais dinheiro para investir nos próximos anos. Só que a maioria das pessoas fica esperando ter mais dinheiro para investir, e começa hoje. Quanto antes você começar, melhor, certo? Agora sim, a pergunta tema aqui: como você decide em qual ação investir? Algum critério? E sim, tem alguns critérios que são importantes. Eu não vou falar absolutamente todos aqui, porque senão seria um vídeo de algumas horas aqui te explicando tudo. Mas eu vou te falar o principal, que só de você
você colocar esses critérios, você já vai estar investindo numa boa empresa. Você já vai estar tirando um monte de empresa ruim. Primeiro critério, setor da empresa que a gente investe? Não. Os setores que a gente não investe. Então já tira da sua lista. Isso se você quer investir para construir patrimônio e viver de renda. E lembrando, aviso de todo vídeo, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo aqui é te dar conhecimento para você juntar com o conhecimento que você já tem e investir melhor, tá? Então aqui não é uma recomendação de investimento. É o que eu penso sobre investimentos, é o que faz sentido para mim e é o que eu ensino para as pessoas porque é o que dá certo. Para mim, pelo menos. Então não é uma recomendação de investimentos. Tudo aqui é baseado na minha experiência, na minha opinião e o que eu vejo acontecendo, principalmente com os meus clientes, com os meus leitores, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai tirar a empresa de alguns setores. Para construir patrimônio e viver de renda, a gente não investe em empresas do setor aéreo. Por quê? Porque empresas do setor aéreo vivem quebrando. Pensa aí, se você não for muito novinho, mas se você tem mais de 20, 30 anos, você tem mais idade ainda, você vai perceber e você vai se lembrar de um monte de empresa aérea que existiam desde quando você era criança e que hoje não existem mais. Por exemplo, quando eu era criança, tinha a Varig, tinha a VASP, tinha a TAM, tinha a Transbrasil e não existem mais nenhuma dessas. Empresas aéreas normalmente quebram, é um tipo de negócio bem difícil e a gente tem visto isso acontecer agora, nesse momento tá acontecendo com a Azul e com a Gol. Então, a gente já não investe em empresas do setor aéreo. A gente também não investe em empresas da construção civil, que é um ótimo setor, que tem como ganhar dinheiro ali, mas para construir patrimônio e viver de renda também não são as empresas ideais, porque dependem muito, é uma ação cíclica. Em alguns momentos a economia tá bombando e tem muita construção, aí essas empresas bombam. Daqui a pouco diminui a demanda, essas empresas elas diminuem e acaba trazendo problemas e muitas delas também acabam quebrando. Um outro setor que a gente não investe, o setor de varejo tradicional, que também, assim como as construtoras, assim como as empresas do setor aéreo, quantas lojas que você conhecia, quantas redes de lojas existiam que não existem mais. Na época bem antiga aí, tinha a Mesbla, tinha o Mapping, tinha Lojas Arapuã e hoje em dia a gente tem aí a Casas Bahia, o Ponto Frio, a gente tem a Magalu e são empresas que estão assim, ó, respirando por aparelhos. No Brasil, um país com juros altíssimos, é muito difícil para eles, é um setor difícil. Então, isso não quer dizer que não dê para ganhar dinheiro investindo nessas empresas. Até dá, mas para você construir patrimônio e viver de renda com a minha metodologia, isso não são empresas que fazem sentido. E por último, empresas estatais, onde a gente vira sócio do governo, porque o governo vive trazendo problemas para essa empresa. Ele traz um problema para uma empresa para resolver um problema que ele mesmo criou numa outra empresa. Cara, é difícil ser sócio do governo. O governo não sabe gastar. A gente vê aí o buraco que o Brasil está. Isso aqui não é um vídeo político, mas é a realidade. O Brasil tá no buraco. Por quê? Porque o nosso governo não sabe administrar. Ah, Edu, mas e se sair esse governo e entrar um outro governo de uma outra linha? Ou seja, sai o governo de esquerda e entrar um governo de direita, e o governo de direita normalmente administra melhor as contas públicas, a coisa fica melhor. Legal, aí vai ser bom. Só que esse governo vai ficar para sempre? Possivelmente não. Então eu não vou investir com um horizonte de 4 anos. Eu vou investir para viver de renda. Então empresas estatais costumam dar muitos problemas. Esse é só o primeiro filtro. Mas antes de falar o segundo filtro, eu preciso falar sobre o Bolsa de Valores para iniciantes. Se você quer investir com segurança, aprender a investir de verdade, entender tudo da Bolsa de Valores, aprender a selecionar as boas ações, os bons fundos imobiliários, todos esses filtros que a gente usa, esses critérios para a gente investir numa empresa, tem tudo aqui dentro desse livro em 169 páginas e mais com os bônus que vem junto com as aulas gravadas. E tem um bônus especial para vocês aqui do YouTube, que é o treinamento Aposentadoria em 10 anos, utilizando o investimento em ações e fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Se você quer receber um exemplar, um livro físico como esse aqui aí na sua casa, aqui na descrição do vídeo tem o link para você ir lá e garantir o seu exemplar, frete 100% grátis e ele vai chegar bonitão aí na sua casa.
dificuldades, beleza? Um outro critério pra gente investir numa empresa ou não. Parece óbvio, mas não é. É o lucro. A gente só investe em empresas que dão lucro. E, de novo, parece óbvio, né? E é. Só que tá cheio de gente investindo em empresas que dão prejuízo. Por quê? Porque no curto prazo, a empresa ela pode dar prejuízo e as ações bombarem, crescerem um monte. E tem gente que fica olhando pra isso. Eu acabei de ver aqui uma empresa muito boa. Uma empresa, na verdade, não é uma empresa muito boa, mas é uma empresa que eu gostaria que fosse muito boa, uma empresa muito respeitada, uma empresa que eu admiro, que é a Embraer. A Embraer é uma empresa brasileira, pô, os caras constroem um avião, uma baita empresa, só que passa por muitas dificuldades. E alguns anos passados, passou aí acho que 5 anos direto, só dando prejuízo. Passou agora 4 anos sem pagar dividendos e agora que voltou a pagar um dividendo pequeno. Eu gostaria de investir na Embraer, mas a Embraer não apresenta bons números. E quando eu falo que eu gostaria de investir, é com esse sentimento de nacionalista mesmo, sabe? De patriotismo. Falo assim, pô, empresa brasileira, uma empresa boa, que constrói uns aviões massa, exporta para o mundo inteiro, mas é difícil, os números não fecham. Então, se uma empresa dá prejuízo, ou se ela deu prejuízo em pelo menos um ano nos últimos 10 anos, a gente não investe nessas empresas. Parece óbvio, mas não é. Tá cheio de gente investindo em empresas que dão prejuízo. Outra coisa, a gente quer investir hoje e continuar investindo para sempre. Para quê? Para o meu dinheiro render e para receber dividendos. Eu quero ganhar desses dois jeitos. Eu quero que a minha ação que eu comprei hoje por R$50, daqui a pouco ela esteja valendo R$150 e que eu receba dividendo hoje e daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então eu preciso olhar para o histórico dessa empresa, para ver o histórico de lucro, porque se essa empresa apresenta lucro crescente, no curto prazo a ação, a cotação e o lucro podem andar separados, mas no longo prazo a cotação sempre vai acompanhar o lucro. Então se essa empresa apresenta crescimento de lucro, a cotação vai subir. Então eu vou ver as minhas ações se multiplicarem. E eu vou olhar o histórico de dividendo, porque também tem um monte de empresa pagando dividendo hoje, mas não pagou dividendo em outros anos. Passou alguns anos sem pagar dividendos. Aí imagina que eu tô lá aposentado, tranquilão, e a empresa que eu invisto, ou uma das empresas que eu invisto, simplesmente para de pagar dividendo. Isso pode acontecer. Na verdade, isso pode acontecer com qualquer empresa. As que nunca deixaram de pagar, ou melhor, as que sempre pagaram dividendos, tem uma chance menor disso acontecer, porque é uma coisa que nunca aconteceu na história da empresa. Agora, uma empresa que já tem isso no currículo, existe chance disso acontecer de novo. Então, esses são alguns critérios importantes. Outro critério, eu olho também a governança. Tem empresas que tem muito rolo com o governo, onde o presidente, o CEO, gostam de aparecer muito na mídia, isso é um problema. Empresas onde o CEO já foi pego em algum escândalo de corrupção. Tem, por exemplo, alguns exemplos dessas empresas. Antigamente a gente teve as empresas do Ike Batista. Hoje ele não tá mais com essas empresas na bolsa. Diz que vai voltar aí com uma cana, não sei o que, enfim. Eu nem olho pra isso. E cuidado vocês também, hein? Não é uma recomendação, mas cuidado. Tem as empresas do irmão Batista, que é a maior produtora de carne do mundo, mas os dois donos lá, os irmãos Joesley, cara, eles são cheios de rolo com o governo. Já se envolveram em escândalo de corrupção. Eu prefiro não investir. Também com o coração apertado, porque a maior empresa de proteína animal do mundo é brasileira. Pô, é legal você investir, ser sócio dessa empresa. Só que o meu sócio tá cheio de rolo com o governo, já caiu em escândalo de corrupção, já deu um maior problema. Então, eu prefiro não investir. Pessoal, se você seguir esses critérios que eu falei, você já vai tirar 80% das porcarias da bolsa da sua carteira. Você vai estar selecionando empresas excelentes para você investir. Só com esses critérios você já vai ter ótimas ações na sua carteira. Pelo menos, importante, eu falei aqui de histórico, de tudo isso. O histórico tem que ser pelo menos de 10 anos, tá? 10 anos de bolsa, pelo menos. 10 anos de bons dividendos, 10 anos de lucro, tá bom? E importante, nesses 10 anos não pode ter acontecido nenhum problema. Se isso não aconteceu nos últimos 10 anos, já tá livre. É mais do que meio caminho andado. Certo, senhoras e senhores? Então é isso. Fim de mais um Eduardo Responde. Se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, deixa aqui embaixo nos comentários ou vai lá no meu Instagram e deixa na caixinha
caixinha de perguntas. E se você quer aprofundar no mundo da Bolsa de Valores, quer ter um guia, quer aprender mais sobre isso e quer, além de assistir vídeos onde a gente compartilha aqui esse conhecimento, se você quer aprender mais lendo um bom livro, clica aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para você garantir o seu exemplar, frete grátis e de bônus o treinamento Aposentadoria Milionária em 10 anos. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Bons investimentos para vocês e até a próxima.